estado trófico da zona costeira e do litoral centro-norte de Santa Catarina. Trabalho que foi feito por mim, Antônio Augusto, pelo Muriel, pela Érica, a Ana Luísa e o William e o professor Diego. Bom, falar um pouco sobre o que é a eutrofização, né, que é um processo que ocorre naturalmente no ambiente, que é quando ocorre o acúmulo de microalgas, de nutrientes que desencadeiam um grande bloom de microalgas. E isso pode afetar tanto a qualidade de água, né, através da turbidez, uma grande quantidade de algas vai aumentar a turbidez da água, né, do sistema. Também pode diminuir o oxigênio dissolvido, né, porque se tiver um grande bloom de algas, ele vai produzir muita matéria orgânica, obviamente, e essa matéria orgânica, para ser consumida, ela vai consumir o oxigênio que está na água, diminuindo ele consequentemente, né. E a utilização está bem alta hoje em dia, digamos, esses estudos, porque está ocorrendo bastante no mundo, principalmente levando a quadros de hipoxia. E isso é muito acentuado pelos efluentes domésticos, industriais e também pela agricultura através dos fertilizantes. Eles incrementam muito a produtividade primária, desencadeiam muito a produtividade primária. E pode atrapalhar os organismos, né, que se tiver pouco oxigênio na água ou tiver turbidez muito alta, pode atrapalhar os peixes, que podem sair dali, e isso pode atrapalhar a pesca, que aqui na região, aqui em Itajaí, Navegantes, é muito importante para a economia do local, assim como o turismo nas cidades litorâneas aqui, dependem muito do turismo, e se as praias chegarem num ponto assim, por exemplo, como na China, né, que ocorre muito na China, esses são blooms de macrófitas, não de microalgas, se chegar nesse nível aqui, Balneário vai ser muito ruim para o turismo, né, por exemplo. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar o estado trófico da zona costeira do litoral centro-norte de Santa Catarina e os processos relacionados. Para isso, essa aqui é a área de estudo, vem desde Barra Velha, aqui o primeiro ponto lá no final de Barra Velha, até aqui Itapema e Porto Belo, na enseada de Itapema e Porto Belo. São 10 pontos de coleta, todos os meses são coletados amostras de superfície de fundo e também são coletados dados através de uma sonda de salinidade, temperatura, oxigênio, pH e também são coletadas alíquotas de águas, são levadas para o laboratório e lá nós analisamos nutrientes, amônio, nitrito, nitrato, fosfato e depois nós utilizamos isso para calcular o índice, que é o TRIX, que vai medir o grau de atrofia do ambiente. O TRIX ele é dado a partir dessa fórmula, que ele foi proposto pelo Vollenweider em 1998, que ele é o logaritmo de 10, base 10 da clorofila A, multiplicado pelo nitrogênio inorgânico dissolvido, que é a soma do nitrato, nitrito e amônio, vezes o fosfato, que é o PO4, né? E o fósforo inorgânico dissolvido, que é chamado, multiplicado pela variação da saturação máxima de oxigênio. Tipo, a água ela tem um limite de oxigênio, ou seja, saturação 100% para determinada sanidade de temperatura. Se tiver muito acima de 100%, é indicativo que está ocorrendo uma grande produtividade primária. Se tiver muito abaixo, sinal que está ocorrendo a respiração ou que está sendo consumida matéria orgânica, possivelmente, e está utilizando o oxigênio no processo, liberando CO2. E esse 1,5 no meio é a soma do logaritmo mínimo para cada variável, e o fator de escala, que é definido pela soma do logaritmo máximo menos a soma do logaritmo mínimo vezes 0,1. Aí essa fórmula aí ela vai dar um resultado entre 0 e 10, e daí conforme esse resultado classificamos como entre ultraneutrófico até hipereutrófico. Os resultados de discussão. Bom, primeiro eu queria frisar o que eu falei até agora, que a alta produtividade primária pode gerar uma grande matéria orgânica no local, que posteriormente ela vai sedimentar com o envelhecimento do bloom, eles morrem, sedimentam e vão aumentar a matéria orgânica do fundo. E essa matéria orgânica, quando ela é consumida, vai resultar no consumo do oxigênio. Podemos observar esse processo aqui, nos meses de janeiro e fevereiro, que o oxigênio dissolvido ficou bem baixo, abaixo de 50%, e a clorofila A, nesses mesmos pontos, ela estava elevada. A clorofila A é um indicativo direto de fitoplâncton, né? De produtividade primária. Então, dá para ver o que eu falei, que estava alto a clorofila na superfície, e isso ajudou a diminuir o oxigênio no fundo, possivelmente. Somado com outro processo,
que pode ser a estratificação por salinidade e temperatura, que faz com que uma diferença de densidade entre superfície e fundo faz com que ocorra a termoclina, que chama, né, ou microclina, mas enfim, estratifica o ambiente e impede que o oxigênio produzido na superfície seja difundido para o fundo. E daí o oxigênio que está lá vai ficar mais tempo sendo consumido até que ele fica a níveis bem baixos. Isso é a consequência do processo de eutrofização. E aqui, possivelmente, teve a ACAS, a corrente do Atlântico Sul, que ela pode ter influenciado aqui no verão, criou um gradiente entre superfície e fundo, podemos ver aqui, e isso ajuda a estratificar a água e resulta no processo que eu falei. Outra evidência disso é o pH, que teve valores bem baixos, principalmente aqui, ó, quando o oxigênio estava baixo, o pH baixou bastante também. Isso é um indicativo de que estava sendo retirado oxigênio na parte de baixo, através da respiração, e as bactérias, os organismos ali, como não tinha reposição do oxigênio, eles iam respirando, liberando CO2. Esse CO2 é o principal responsável por acidificar a água, ele libera H+, reduz o pH. Aqui é um gráfico tipo box plot, que temos um valor máximo, o mínimo para cada ponto, é o do 1 até o 10. E superfície e fundo, o azul claro é superfície, o azul fundo é fundo, o azul escuro é fundo. E aqui é o primeiro lá, é esse aqui, e o último é esse aqui, está em ordem. Então podemos observar que variou bastante. Essa barrinha aqui, ela demonstra onde está contida 50% da amostra. E aqui é a mediana. A barrinha aqui é a mediana. Deu para ver que a maioria está classificado como mesotrófico, né? Mas esse gráfico demonstra uma grande variação. Por exemplo, nesse ponto aqui, no 3, superfície, uma grande variação. Até porque aqui temos dados de dezembro de 22 até abril de 23. Isso aí. E dá para notar uma diferença também entre superfície e fundo, né? Quase todos os meses, quase todos os pontos, o fundo apresentou maior índice do que a superfície. De maneira geral, de 340 amostras analisadas, 13% ficaram eutróficas, 5% oligotróficas e 82% mesotróficas. Na superfície já foram 10% eutróficas, 10% oligotróficas e 80% mesotróficas. E no fundo, um pouco mais eutróficas, 17% eutróficas, 1% oligotrófico e 82% mesotrófico. E também o gráfico ao longo do tempo, daí foi feita uma média de todos aqueles 10 pontos amostrais de superfície e fundo ao longo do tempo, dezembro de 21 até abril de 23. Aí dá para notar uma clara diferença entre superfície e fundo. Porém, dá para dizer que tá bom, né? O ambiente, por essas médias, ele tá bom, que a maioria ficou com o mesotrófico, que seria o ideal, né? Apesar de mostrar grande variação em alguns meses, tipo fevereiro. No verão, ele geralmente tem alguns pontos piores que os outros, e isso faz com que tenha uma maior erro. E daí, para fazer análise espacial, foi escolhido o mês que apresentou a maior média, que foi o mês de fevereiro de 2023, que apresentou uma média de 5,9. Não chegou ao eutrófico, precisava ser 6 para ser classificado como eutrófico, porém, como foi o maior mês, a maior média, foi escolhido esse mês para abrir ele e demonstrar mais dados. Aqui está o Trix para cada ponto em fevereiro, igual antes, do 1 até o 10, e deu para notar que apenas uma amostra de superfície ficou eutrófica e 6 amostras de fundo ficaram eutróficas. Nós já vamos ver o porquê disso. Bom, o índice ele é muito sensível, principalmente ao oxigênio. Deu para notar aqui que ele acompanha bastante a tendência do oxigênio, né? Aqui onde o oxigênio estava mais alto, superfície, ele ficou mais baixo no fundo, né, o índice, como está demonstrando. E quando vocês verem um risco vermelho assim, sempre é onde indica para cima está eutrofizado. Foi classificado como eutrófico. E dos pontos que foram classificados como eutróficos, os de superfície sempre estavam acima de 100% de saturação e os de fundo sempre ficaram abaixo de 50% dos que foram classificados como eutróficos.
Bom, aqui dá para ver uma relação da clorofila também, que a clorofila ficou elevada nesses pontos aqui, 5, 6 e 7, seria 5, 6 e 7, e esses pontos aqui estão associados à cidade de Balneário Camboriú e também à pluma estuarina. Pode ser que esses locais, o estuário naturalmente já agrega bastante nutriente, né, fertiliza, digamos assim, através da pluma estuarina. Pode ser que isso aumentou a produtividade primária e diminuiu aumentou o Trix, né, principalmente no fundo nesses meses. E aqui também o Trix ficou um pouco maior, que eu acho que é o próximo, que foi por causa do fosfato. O fosfato ficou com valores maiores nesse mês, que indica que podia estar vindo a matéria orgânica, podia estar sendo regenerada ali no fundo, né, produzida na superfície, podia estar sendo regenerada no fundo, onde não tem tanto consumo de fosfato. Aí ele fica mais disponível na coluna da água. Aqui também, né, os dois maiores valores de Trix, o fosfato no fundo estava mais elevado. Aí as conclusões que há uma diferença entre grau de hipertrofia de superfície e fundo, há uma tendência de aumento do estado hidrófico no ambiente nos meses de verão, a produtividade primária é elevada na superfície, pode reduzir o oxigênio no fundo, o que pode ser agravado pela estratificação. O verão de 2023 apresentou resultados de Trix um pouco piores do que os de 2022. E agradecer à equipe do LOC, como um todo, o projeto de avaliação do evento de hipoxia na região, que é o projeto que está sendo feita essa pesquisa e algumas outras, a FAPESC e a CNPq. É isso, obrigado pela atenção.